Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2015. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 3.274. Ele tem 5 páginas, 48 elogios e 13 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o apoio tarístico da especialidade Amparologia. E ele foi desenvolvido pela professora Lilian Junqueira, já nossa verbetógrafa veterana. Ela é professora universitária, graduada em Sociologia, pós-graduada e mestre em Sociologia, doutora em Sociologia Política, brasileira natural de Brasília, Distrito Federal. E ela é voluntária da Conscienciologia desde abril de 2011, autora do livro Desigualdades Sociais e Telenovelas, Relações Ocultas entre Ficção e Reconhecimento, de 2009. E também é organizadora do livro Cultura e Classes Sociais na Perspectiva Disposicionalista, de 2010. E ela é tenepsista desde dezembro de 2010. O apoio tarístico é o trabalho assistencial fundamentado no emprego do talento ou trafor pessoal da consciência lúcida, homem ou mulher, ao apoiar, sustentar ou impulsionar, por período definido, o ato, a ação ou processo de mudança de patamar de outra consciência, empenhada em melhorar evolutivamente. E aqui na pensionologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, o apoio mental somático à holopensenização sadia, o apoio à pensionização prospectiva do assistido, o argumento prospectivológico no apoio à pensionização evolutiva. E aqui na fatologia, o megatrafor do altruísmo cosmoético aplicado à tarefa do esclarecimento, a sensibilidade quanto ao momento evolutivo do assistido, o apoio na passagem do gargalo evolutivo, a lucidez quanto à eficácia de estar ausente ou presente junto ao assistido. O auxílio à saída da zona de conforto, o heterossoerguimento pelo fortalecimento dos trafores, o uso do discernimento assistencial máximo, o apoio às realizações proexológicas, a tarefa tarística enquanto substrato para as autopesquisas do assistente, as bases argumentativas apoiadoras das verpões, o endosso ao heteroparapsiquismo. E aqui na parafatologia, o apoio incondicional dos amparadores extrafísicos às recins cosmoéticas, o emprego do parapsiquismo na qualificação tarística, a contrapartida energética sadia da assistência, a abordagem extrafísica, o apoio energético, psicossomático e mental-somático aos assistidos da TENEPS, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, apontando os possíveis excessos no apoio tarístico, a conexão com a central extrafísica da energia e a conexão com a central extrafísica da verdade. Aqui na seção detalhismo, a gente chama atenção, na divisão detalhismo, nós destacamos aqui a condição de ter 25 sessões, o que configura o máximo para a divisão. E na argumentologia, nós destacamos aqui uma listagem com 15 atributos necessários à consciência lúcida interessada em qualificar o apoio tarístico. E na remissiologia, nós destacamos apoiante, assistência sem retorno, função amparadora, interassistenciologia e oportunidade de ajudar. E na frase enfática, a solidariedade lúcida constitui atributo fundamental de alto nível para o exercício do apoio tarístico avançado, realizado em conjunto com os amparadores e sem expectativas de retorno. E na questionologia,
Você tem realizado apoio tarístico às consciências? Qual o nível de qualificação assistencial desse amparo? Na bibliografia específica, nós temos 3 fontes bibliográficas. E a gente vai agora à mega-análise feita pelas professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Arrimo, auxílio, assertividade, esclarecimento, heterossoerguimento, ortopensenidade, interassistência, cosmoéticofilia, antiamaurose e sustentação, altruísmo, liderança, docência, conviviofilia, amparologia, mudanciologia, tenepsologia, reeducaciologia, maxiproexologia, holomaturologia. Agora, professora Lília, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria que você comentasse, explicasse aqui para a gente sua motivação aí para a escrita desse verbete, né, desse tema tão importante aí para todos nós, né, intermissivistas. Como é que foi isso? Assim. Alô? Tá ok. Boa tarde, né? Eu agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar a experiência. Bom, esse verbete, ele é resultado de um estudo que eu fiz, de reflexão sobre uma experiência de assistência em especial, que foi uma experiência que me deu muita satisfação, porque era uma pessoa que eu desejava assistir, era uma pessoa próxima do Grupo Karma, e pela qual eu tinha afeto, né? E que ela precisava de ajuda, e eu tinha vontade muito forte de ajudar. Mas não tinha essa oportunidade, né? E aí surgiu a oportunidade. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo era um desafio, porque por conta da relação de afeto que tinha, foi um desafio para mim dar um apoio a essa pessoa que não fosse só uma assistência, um ATACOM, né? Fazer atares, de fato, de forma técnica, trabalhando conectada com os amparadores, ligada, prestando atenção e fazendo uma coisa correta com relação à evolução da pessoa, né? Muito mais do que voltada para uma satisfação de um desejo meu de assistir, né? E de ver essa pessoa querida feliz. Então eu queria de fato fazer uma coisa que tivesse a meta da evolução. Então, ao fazer esse exercício, eu fui aproveitando a reflexão e escrevendo um verbete, né? Porque eu acho que era mais uma oportunidade dos amparadores me ajudarem a refletir sobre o que eu estava fazendo e, ao mesmo tempo, sobre o verbete. Então, o verbete é o resultado dessa experiência, que, por sinal, deu certo, a pessoa melhorou, né? Tem vários hábitos mudados, transformados, e então foi uma satisfação enorme. Então, eu acho que tem essa energia também no verbete, né? A energia de ter conseguido chegar lá. Pois é, porque aqui na definição você coloca essa questão do período definido, né? Como é que foi isso? Exatamente. A questão era a seguinte: havia toda uma necessidade. Essa pessoa, depois de fazer uma análise, eu vi que ela estava pronta para mudar de patamar evolutivo. Ela estava querendo isso, ela já tinha feito vários movimentos nesse sentido. Houve outras mudanças também que eu percebi no próprio Grupo Karma, que eu atribuí como causalidade também contextual dessa mudança dessa pessoa. E eu vi que eu fui colocada assim, eu me vi num determinado momento, no lugar certo, na hora certa, para dar um empurrãozinho, para ajudar. Então era uma coisa momentânea, não era uma coisa que eu ia ficar a longo prazo
sustentando energeticamente essa pessoa, ou dando apoio para ela, né? É uma consim. Acho que foi uma coisa que eu esqueci de falar. É uma consim, né? Não é uma consciex. Então era uma coisa, que era um apoio que eu sabia que ele tinha um prazo para terminar. Ele não ia se desenrolar durante muito tempo. Era um período específico. Aí isso ficou muito claro para mim. E eu fiquei pensando nos complicadores de fazer essa assistência tarística se ela fosse de longo prazo demais. Será que eu conseguiria? Né? Eu fiquei com muita dúvida. Então, na minha opinião, eu acho que o apoio tarístico, ele é momentâneo mesmo. Se ele for tarístico, se ele quiser ser tarístico, com vistas à evolução do assistido, ele não é indeterminado. Por quê? Porque a TARES é um esclarecimento que se faz para que a pessoa tenha uma visão melhor da situação que ela está e ela consiga caminhar sozinha. Ter autonomia, buscar independência. Né? Se o apoio for indeterminado, pode virar uma dependência, uma relação de dependência. Esse cotejo, nesse ponto, eu considero bem importante, fundamental em comparação com a TACOM, né? Aí você, exatamente, considerando a abordagem geral taconista, né? Por exemplo, das religiões, já tem todo aquele conceito de dependência, de continuismo, né? Continuismo negativo, no caso, né? Não que continuismo seja ruim em geral, né? Em geral. Entendi. Tá ótimo, Lília. Acho que clareou bem. Agora, vamos lá, então. Na coloquiologia, na página 13, final da terceira linha, você poderia aprofundar o ato de cuidar sem passar a mão na cabeça? Eu acho que já, né, a gente até já vinha comentando sobre isso. Quando a gente fala de TACOM e de TARES, qual é a diferença? Né? TACOM é tarefa da consolação. Então, a pessoa está precisando de ajuda e o assistente vai lá e consola. Né? Consolar é você, vamos dizer, suprir uma necessidade da pessoa, seja de energia, seja de afeto, seja material, financeira, seja psicológica, algum tipo de coisa que a pessoa está precisando. Naquele momento você vai lá e supre. Isso é bom, não é, basicamente, né, a princípio não é uma coisa ruim. Se você pode fazer isso, é saudável. Né? Mas quando você coloca como meta, quando você vê a pessoa que você está assistindo como uma consciência em evolução, você sabe que precisa mais do que suprir essa necessidade imediata para fazer o melhor que a pessoa pode receber, ou seja, que é entender a situação dela, compreender os recursos que ela tem, compreender o contexto em que ela está agindo, para ela agir sozinha e avançar rumo à evolução dela. Então, a TARES é um esclarecimento, tarefa do esclarecimento. É uma tarefa que o assistente faz para esclarecer a pessoa. Então, a TACOM seria o ato de cuidar passando a mão na cabeça. Né? Quer dizer, olha, eu protejo você, eu te dou, eu acabo o seu sofrimento, eu te dou o que você precisa. Né? Mas é só por aí. Né? Não vai ensinar nada a pessoa. Vai só fazer isso. A TARES é o ato de cuidar sem passar a mão na cabeça. É o ato de você tratar o seu assistido como uma pessoa autônoma, capaz de entender toda a situação que ela está vivendo e tomar suas decisões e avançar sozinha. Lília. Agora, ainda em coloquiologia, aqui na última linha, você poderia exemplificar o fincapé? O fincapé estava no dicionário, né? O fincapé eu achei interessante, até porque a gente não usa muito no dia a dia essa expressão, né? Mas é um pouco semelhante a essas questões
do suporte, né? Também tem lá no final dessa linha o suporte firme, segurar a barra, né? Ser o pau da barraca também, a gente já ouviu falar, né? Então, o amparador fazendo esse trabalho, essa tarefa de sustentar, de sustentação, né? Então, finca pé para que né, quer dizer, as coisas estão meio fluidas, o assistido ele está meio perdido. O amparador ele vai fincar o pé e segurar as pontas, né? Segurar o esteio, né? Fazer o esteio da mudança. Agora, Lília, aqui na pensenologia, o argumento perspectivológico no apoio à pensenização evolutiva. Certo. Aí, quer dizer, tem toda a questão dos pensenes, né? Porque a pessoa que está mudando de patamar evolutivo, ou que ela está pronta para mudar, ou que ela está querendo mudar de patamar evolutivo, ela vai se encontrar numa flutuação, a gente estava falando, pensênica também, né? Ela vai ter momentos que ela vai pensar que ela deve continuar do jeito que ela está, e vai ter momentos que ela vai pensar que ela quer mudar para melhor, que ela precisa mudar, que ela precisa avançar. Então, o pensamento dela vai ficar oscilando, né? Será que eu mudo? Será que eu fico como eu estou? Será que eu mudo para melhor? Será que eu até volto a ser como eu era antes? Ou seja, mudo para pior, né? Aí ela, né, o amparo pensênico, ele vai ajudar a pessoa a sair dessa ambiguidade através do quê? Através de uma argumentação, né? Por isso que eu falo, argumento perspectivológico. Agora, esse argumento, ele tem que ser elaborado, você não pode falar qualquer coisa para a pessoa. Tem que ser na perspectiva, você tem que pensar na perspectiva que ele está. Na perspectiva que ele está, o que seria interessante dizer para que ele compreendesse facilmente, né? O que você quer dizer. E não você dizer com um argumento qualquer, porque a pessoa pode não estar numa posição de entender o que você vai dizer. Então, ela não vai entender nada. Aquilo, em vez de ajudar a melhorar a forma do pensamento dela, vai fazê-la ficar mais confusa ainda. Esse é um grande desafio, né? É um dos maiores, né? Agora, você, na condição de professora universitária, veterana, deve facilitar você deve ter uma boa cancha aí nesse sentido. Eu acho que sim, porque o trabalho envolve orientação de alunos que estão escrevendo, né? E essa escrita, ela tem esses momentos muito forte de dúvida, né, que a pessoa tem, até para avançar no trabalho. Tem muita gente que desiste pelo meio do caminho, né? Então é um trabalho intelectual. É grande essa incidência, Lília? De desistência? É grande a incidência, porque são muitas dificuldades que se encontram na escrita de um trabalho mais longo, por exemplo, uma dissertação, né? Já começa com a monografia no final do curso de graduação. Né? O mestrado é mais sério, que é um curso de 3 anos, né? Então, são 3 anos que o estudante tem que sustentar a vontade de chegar até o fim. E no doutorado, 4 anos. Né? Então, nesse período acontece muita coisa difícil. Eu tive alunos de doutorado que adoeceram. Eu mesma adoeci quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado. Que adoeciam e apareciam doenças, às vezes, bem graves, né? Que a pessoa tinha que, além disso, além de todo o esforço mental somático, intelectual, no caso, né? Ela tinha que lidar com esse problema físico. Então, as dificuldades vão se somando, né? Não é fácil. E aí, eu acho que eu, como orientadora, funcionei várias vezes dessa forma, no sentido de, olha, ajudar a pessoa a pensar melhor para ela não abandonar, né? Porque se abandonar, tudo fica mais difícil depois, né? Perdeu uma primeira oportunidade, para a pessoa voltar depois, retomar, sempre é muito difícil. Certamente. Às vezes as condições não estão ali dadas mais para que ele
que ele consiga resolver o trabalho dele, finalizar o trabalho dele. E, né, quer dizer, é uma questão intelectual, mas no final das contas é uma questão da vida, né? Porque às vezes uma profissão posterior vai depender da finalização desse trabalho, uma mudança de vida maior, né? Com a profissão nova, numa situação melhor, outra vez uma situação para toda a família da pessoa melhor. Dependendo disso, e ela fica paralisada ali, ou fica numa situação de ambiguidade, né? Então, vários momentos a gente tem que entrar mesmo com essa reflexão para ajudar. Ok. Você quer perguntar, Nicolas? Sim, na página 17, tenho duas perguntas. A primeira é na página 14, quinta linha, de baixo para cima. Podia explicar a suspensão profilática do apoio no momento correto? Página 14, qual linha, por favor? Quinta, de baixo para cima. É na parafatologia? Não, na fatologia. Patologia. Quinta, de baixo para cima. A suspensão profilática do apoio no momento correto. Né? Eu vinha explicando que o apoio tarístico, ele não é para sempre. Ele não é indeterminado. Ele funciona durante um determinado tempo e depois o assistido ele vai se direcionar sozinho, né? Então, o assistente, a pessoa que está assistindo, ela tem que ter clareza do momento que ela deve parar de assistir. Então, aqui que é a ideia da suspensão profilática do apoio no momento correto. Né? Porque se passar daquele momento, o assistente já não vai estar mais ajudando. Né? Ele já vai estar fazendo outra coisa. Né? Pode até chegar a atrapalhar. Né? Então, precisa ter uma percepção muito boa do momento que você tem que parar. Né? Você está vendo que a pessoa já está com todo um direcionamento definido. Ela já está indo para o lugar que você está vendo, né? E ela também que ela vai chegar na meta que ela colocou de melhoria. Né? Ela já está com os recursos, ela já está mobilizando todos esses recursos, ela já está andando. Aí você já começa a pensar, olha, talvez está na hora de suspender. Né? Para que ela possa andar sozinha, porque senão aí você começa, em vez de ajudar, você começa a atrapalhar. E também na página 14, em binomiologia, na primeira linha, o binômio autohigienização holossomática rigorosa, prontidão para o apoio. Ah, tá. Bom, isso aqui, né, quanto mais o assistente, né, a pessoa que vai fazer uma assistência, ela cuidar da higienização holossomática, né? O que é a higienização holossomática? O holossoma é o conjunto dos nossos veículos de manifestação. Né? Nós temos o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Cada corpo desses precisa passar por limpezas energéticas, né, para que a gente pense melhor e para que a gente consiga fazer uma assistência correta. Tá? Então, quem está se predispondo a assistir e a dar um apoio de qualidade, um apoio tarístico, é importante que a pessoa dê atenção a essa higienização dos veículos, né, das energias. Quanto melhor ele fizer isso, mais ele vai estar preparado para dar o apoio da melhor maneira possível. Né? Então, é por isso que tem rigorosa. Quanto mais você trabalhar nisso, melhor, né, você vai conseguir sustentar, atravessar as dificuldades junto com aquele assistido, sem que você fique muito, vamos dizer, que você seja atingido pelas dificuldades dele, sem que você fique mal, né, com essa assistência, que você consiga fazer sem você ter nenhum prejuízo para você. Tudo bem? Tinha um na página 17. Você tinha me falado 17, não, né? Ah, tá. Ok. 17
Na pensenologia, página 13, a terceira linha de cima para baixo, se a verbetógrafa pode esclarecer o apoio à desambiguação pensênica. Ok. Bom, o apoio tarístico, né, a gente está definindo aqui como um apoio para a pessoa melhorar, ou até ela chegar a mudar de patamar evolutivo, né? Ela sair de uma situação que ela está, ou que ela estava até o momento da assistência, para ela mudar para uma situação melhor. E que ela vai permanecer nessa situação. Então, não é uma ajudinha momentânea também. Né? É um apoio para a pessoa mudar, é um apoio para a pessoa alavancar, para ela mudar de patamar. As pessoas que se encontram nessa situação, elas, em geral, têm o pensamento ambíguo, no sentido que ela fica oscilando entre permanecer no estado que ela está, né? Ela fica dizendo para ela mesma, não, olha, se eu não avançar, eu não vou criar problema para mim. Melhor ficar assim mesmo, mas ao mesmo tempo ela sente a necessidade, ela sente que ela tem a possibilidade, que a oportunidade está ali dela avançar para frente. E aí o pensamento dela vai e começa a pensar no futuro melhor, né? No que ela vai alcançar lá na frente. Por vezes ela até diz assim, não, eu mudo, mas talvez seja melhor até mudar para o que eu estava antes, para o que eu era antes, voltar atrás. Então, a pensenização, né, tanto o modo de pensar, as energias e as emoções da pessoa, elas vão oscilar. Né? E aí o assistente pode ajudar nessa desambiguação, tirar essa ambiguidade do pensamento, para mostrar para a pessoa que, de fato, ela tem condições, é o momento, né, esquecer os medos, deixar para trás as amarras e avançar de fato. Então, do ponto de vista da forma de pensar, que às vezes nem o próprio assistido percebe que o pensamento dele está oscilando dessa forma, né? Mas a gente que está ajudando percebe. Então, você está ali numa posição ideal, né? Porque você está vendo aquilo acontecer, para você ajudar a pessoa a dizer, olha, não, procure não, né? Aqui eu estou dizendo oralmente, não vou dizer isso oralmente para o meu assistido, mas procure não oscilar tanto, né? Veja que está no momento de você avançar, você tem os recursos, você tem as condições estão dadas, o momento é propício, então vá tranquilo. E pare de pensar em voltar atrás, não está tudo indo bem, vamos em frente. Agora, professora Lília, na fatologia, na página 13, na quarta linha de baixo para cima, você poderia comentar e exemplificar o acolhimento generoso, amplo e restrito no momento certo? No momento certo. Isso aí é uma coisa que é uma coisa muito interessante, né? Foi uma grande aprendizagem para mim, na minha experiência de apoio tarístico, né? Que eu estava aprendendo a fazer nessa experiência. Tem um momento em que a assistência ela tem vários passos, né? A assistência tem um passo a passo, né? Tem vários momentos. Um desses momentos é o momento do acolhimento, né? Então você tem que abrir os braços e receber a pessoa, né? Muitas vezes essa pessoa vai vir com problemas, ela vai vir perturbada, ela vai vir com emoções negativas, né? Ela pode estar, sei lá, nervosa. Você quer ajudar e ela, em vez de agradecer a sua ajuda, ela trata você mal, né? Aí você, como assistente, você tem que raciocinar para você não se deixar levar pelo emocionalismo, né? E dizer assim, não, eu não vou ajudar não,
Essa pessoa não agradece a minha ajuda, ela não tem consciência do meu apoio que eu quero dar. É muito fácil o assistente fazer isso, né? É mais fácil do que ele refletir, se colocar no lugar daquela pessoa, calçar o sapato do outro, né? E perceber que aquele momento da pessoa vai passar. Ele está querendo deixar aquela forma de ser, né? E se você não se tocar disso, e você, essa pessoa não agradece o que eu estou dando, você não vai conseguir passar com ela aquela fase difícil, né? Então, é muito importante ter essa lucidez, né? Conseguir perceber que aquela pessoa ela está complicada, né? E que né, você ter energia, você ter centramento, você fincar o pé, você se manter na posição do amparo e você continuar, permanecer ali, né? De deixar passar aquele assédio, né? Deixar passar aquela dificuldade. Porque vai passar. Você imaginar, você pensar que tem um patamar depois, que tem um passo, né, uma etapa que vem depois, que aquilo ali vai desaparecer. Né, que a pessoa está tentando, ela está lutando contra ela mesma. Então, é o momento do acolhimento. Não interessa muito como é que a pessoa está. Tem um momento de acolher. E acolher sem condicionamento. Porque se você não acolher, como é que você vai depois conversar com a pessoa, apoiar, fazer tudo que você precisa, todo o trabalho. Então, é muito importante, eu acho, esse acolhimento aí, generoso, amplo e irrestrito, no momento certo, né? Não é o tempo todo e não é a qualquer hora, é no momento certo. Agora, Lilian, aqui na polinomiologia, página 15, final da segunda linha. Você poderia falar sobre a atenção ao polinômio, conteúdo, forma, momento, local, modo? Polinomiologia. Página 15. Página 15. Final da segunda linha. Uhum. Atenção ao polinômio, conteúdo, forma, momento, local e modo. É você conseguir analisar por diversas óticas a situação da assistência, né? Quer dizer, qual é o conteúdo daquilo, né? Talvez o conteúdo evolutivo, né? Quer dizer, olha, você conhece a pessoa, você conhece um pouco a trajetória dela, você sabe para onde que ela está querendo avançar, né? Ela tem talvez uma meta, mesmo que não esteja muito clara para ela. Esse é o conteúdo da assistência. Né? A forma da assistência é o que você precisa fazer para ajudar aquela pessoa. Né? Tem diversos tipos de ajuda que se faz. Pode ser uma ajuda energética só. Pode ser que você precise dizer alguma coisa para a pessoa, um esclarecimento. Pode ser que você precise contribuir economicamente, financeiramente, para a pessoa naquele momento. Pode ser que você precise dar informação para ela, é isso que ela está precisando. Então, tem diversas formas, você tem que saber qual é a forma certa. Você tem que saber qual é o momento, né? Ou seja, dentro da trajetória dessa pessoa, qual é o momento que eu estou aqui agora, no papel de assistente. Né? Então, isso tem que pesar para você pensar como que você vai ajudar a pessoa. Nesse momento aqui, o que é preciso ser feito? O local, né? Qual é o local em que você está? Por exemplo, você está reunido com aquela pessoa num local, você sabe que a pessoa precisa de um atares, mas ali não é o local adequado para você fazer atares. Né? Então, procurar um local adequado. E o modo, né? De que modo vai ser feito? Né? Vai ser feito... né? Aí o modo tem também uma grande variedade, né? A linguagem que vai ser usada, o gestual, o léxico que você vai usar, a sua força presencial, se vai ser grande, se vai ser pequena, se vai ser forte, se vai ser fraca. Né? Aí tem todo um leque bem subjetivo assim, de variações que você pode pensar no que é melhor você se apresentar, você usar, você lançar a mão, para que aquela assistência tenha sucesso. Quer perguntar?
Oi. 15. Trinomiologia. O trinômio anti-apoio. Autovitimização, egoísmo, arrogância. Podia explicar um pouco mais? Trinômio, abnegação. Não, autovitimização. Autovitimização. Egoísmo, É o anti-apoio, né? Trinômio Isso. anti-apoio, Isso. autovitimização, egoísmo e arrogância. É tudo aquilo que o amparador, né, quem está interessado em fazer uma assistência de alto nível, um apoio tarístico, né, dar esse apoio, ele não deve ter, porque é anti-apoio essa postura. Por exemplo, auto-vitimizar-se. Né? O que é auto-vitimizar-se? Você se ver como vítima na situação. Né? Então você fala assim, olha, eu estou aqui numa condição de ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda. Aí você fala assim, eu vou dar ajuda, eu vou ajudar, eu vou apoiar essa pessoa. Mas tem todas as condições, ela tem que agradecer, ela tem que estar predisposta, ela tem que dizer para as pessoas que eu ajudei, ela tem que me adorar, ela tem que, né? Se você começa a pedir várias dessas coisas, é um sinal da autovitimização, no sentido seguinte, olha, eu sou a pessoa que ajuda, coitada de mim, né? Coitada de mim, estou nessa posição de ajudar, estou nessa posição de ter que dar apoio, né? Enquanto que eu, quando preciso de apoio, ninguém me apoia, né? Então isso é uma autovitimização que o assistente não deve entrar. O egoísmo é a mesma coisa, né? Um apoio tarístico, uma assistência, ela deve ter em mente o assistido, o que ele precisa, a situação dele. Ele é que deve ser o centro das atenções, o objeto do que a gente quer fazer. Né? Você tem que sair do cenário. Você não é mais o protagonista. Você não é o protagonista, ele está vivendo. Você está ali para apoiar. Não é você que está nas luzes da ribalta. Você tem que ficar... Né? Você não pode pensar naquilo para você. Você tem que pensar no que fazer para ele, para o assistido. Só isso. E também você não deve ter arrogância, né? Porque a arrogância, ela espanta os assistidos e ela espanta os amparadores também. Ela espanta todo mundo, né? O arrogante é uma pessoa, eu escrevi um verbete sobre isso. O arrogante é uma consciência que tende a ficar sozinha, isolada, porque ela espanta todo mundo. Então, você não pode ser arrogante, porque senão você não consegue dar apoio a ninguém. Vamos lá? Lilian, parabéns pelo verbete, viu? O assunto ele é bastante pertinente. Obrigada. Eu até entendo a sua atividade aí profissional, que ela é bastante importante, né? Mas eu tive aqui pensando, até que ponto você, na sua opinião, você considera que esse apoio tarístico ele é cosmoético, em função da vontade do outro? O que eu quero dizer? Às vezes, a gente está vendo lá na frente a necessidade toda assistencial que a gente sabe como é que vai ser. A gente, às vezes, quer sempre o melhor para o outro, mas nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para o outro. Então, às vezes, nessa nossa insistência com relação a esse apoio tarístico, às vezes o aluno não quer, né? Então, ele acha que no momento dele. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho essa condição, né? Até que ponto você sabe que você pode chegar, que é o seu direito de ajudar, de fazer assistência, mas até que ponto o aluno em si, ele pode não querer ser assistido e querer sair, né? Então, como é isso para você? Existe alguma reverberação holossomática quando você se depara com essa situação? Você teve que fazer, de repente, assim, muitas reciclagens com relação a isso, porque às vezes a gente pode ficar chateada, né? Achando que a gente é incompetente de não querer deixar aquilo acontecer, o aluno ir embora, enfim. Como é que é isso para você? Olha, você tem razão, não é fácil, é um processo longo, né? E no verbete, em algum lugar, eu falo da holomaturidade, né? Então, quanto mais a gente amadurece, mais a gente já viveu, mais a gente já fez isso em diferentes situações, e mais a gente vai desenvolvendo uma perspicácia maior, né?
que vai permitir que a gente erre menos e acerte mais. Mas nada garante que você vai acertar de cara. Não existe essa garantia. Né? Você tem que... Por isso que é um desafio. Né? A pessoa que vai ajudar, ela tem que bancar o desafio. Né? Mas eu acho que ela deve bancar, no meu caso, né? Em primeiro lugar, quando é que eu vejo que eu estou em situação de dar um apoio tarístico? Quando eu faço uma análise da situação e eu vejo que claramente ali estão reunidas todas as condições para uma mudança, que eu já passei por aquela mudança. Essa eu acho que é a mais forte de todas. Eu já passei por aquele passo a passo ali. Né? Eu já vi pessoas que foram, pessoas que ficaram para trás. Eu conheço bem, porque eu já passei por isso. Né? Então, essa é uma das coisas que me fazem ter assim tranquilidade na hora de dar o apoio. Porque eu conheço bem, eu sei o que a pessoa pode estar sentindo, eu sei o que ela pode estar pensando, porque eu passei por uma situação muito semelhante. Né? Outra coisa que me dá muita tranquilidade é conhecer a trajetória da pessoa, né? Conhecer a pessoa muito bem, porque eu dei o exemplo da orientação na universidade, mas eu também dei o exemplo de um apoio tarístico que eu dei no Grupo Karma, numa pessoa do meu Grupo Karma, pela qual eu tenho afeto, eu conheço desde pequeno, então eu vi aquela pessoa crescer, eu vi os processos que ela passou, né? Então chega um momento que é bastante evidente que eu estou no lugar certo, na hora certa, para dar a mão para aquela pessoa subir. Né? E se eu não fizer isso, ela vai cair. A probabilidade dela voltar é maior do que a probabilidade dela ir para frente. Existem esses momentos na assistência. Né? Então, por exemplo, essa pessoa, ela precisava mudar de cidade. Estava no contexto da melhoria dela. Né? E as condições que se colocaram para ela foi de vir para a cidade onde eu estava. Eu era a única pessoa conhecida naquela cidade que ele tinha. Né? Então, para mim, estava evidente que, para ele ficar naquela cidade, começar uma coisa nova, era interessante que eu passasse as minhas informações sobre a cidade, minimamente. Né? Então, tem coisas que são óbvias. Se eu não desse as informações, se eu não acolhesse, ele podia simplesmente falar, olha, eu fiquei perdido ali, não tinha como, e voltei. Né? No caso dessa pessoa especificamente, isso era muito claro. Todo mundo não é assim, né? Estou falando desse caso específico, que o amparo, esse apoio tarístico, ele é muito específico, ele é caso a caso. Não existem regras gerais, não existem, mas também não tem garantia. Né? Então você se lança na assistência, mas é como você colocou, existe claramente as condições de um lado e existe a evidência do amparo. Né? Nesse caso específico do Grupo Karma, eu tinha muito forte a evidência de que ele estava amparado, né? E eu estava recebendo amparo para apoiá-lo. Parapsiquicamente, ou seja, dentro da TENEPS, dentro das experiências parapsíquicas, né, das percepções, da análise das situações, né, os insights que eu tive, todas as repercussões extrafísicas, elas vão também calçando o trabalho, né, de maneira que muito do parapsiquismo ajuda você a ter certeza de que vale a pena investir naquele apoio. Né? Vale a pena, porque pode dar certo. Né? Você pode realmente fazer a diferença naquele momento curto que você está ali em contato com aquela pessoa. Né? E não deixar, gente, porque eu acho que a pior coisa é você fazer toda uma leitura, né? Pensar que você está pronto para assistir e você não assistir.
E aí tem outro lado também, o custo, né, é muito ela caro. Colocou também, né, da questão do limite do assistido, né? Isso, é uma exatamente. Coisa importantíssima para esse apoio. É importantíssima e você é muito sério, né? Você avançar. Também já foi colocado aqui a questão do momento de parar, né? Exatamente. O momento de parar é essencial. O tipo, a forma, né, o que fazer, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser analisado, né, você tem que estar, cada passo você tem que estar com amparo, você tem que estar ligado e não se exceder, não chegar dizendo que a pessoa vai conseguir de antemão, né? Não colocar esperanças que lá na frente pode nem se verificar, nem acontecer. Isso aí seria muito errado, né? Então, mas existem muitos indícios de que a gente pode começar um apoio. Agora, quando está na hora de você suspender o apoio também, você precisa buscar esses indícios, ficar atento e não querer forçar a barra se a pessoa ela não está querendo avançar, né? Mas aí você pode continuar contribuindo de outra forma, né? Você pode continuar contribuindo de uma forma sem ter essa expectativa e sem querer que a pessoa avance muito. Você ajuda dentro da necessidade dela, dentro do que ela quer, né? Você vai tirando o pezinho do freio no apoio, né? Mas aí não é mais para mudar de patamar. Se ela desistiu, se ela não quer mais ir, você não vai mais com aquela energia toda para, olha, vamos juntos, que você se encosta em mim aqui nesse momento, né? Sobe nas minhas costas para subir no andar de cima, enfim, todas as coisas que as imagens que a gente pode usar para esse empurrãozinho, né? Se a pessoa não quer subir, não adianta. Então você tem que ficar na sua e entregar para quem é mais preparado que você em ajudar aquela pessoa ou assistir aquela pessoa, né? Se você está vendo que não é você, que não é né, que não é aquilo, que você está no caminho errado, que você está forçando a barra, é imediato. Você tem que tirar a sua energia do campo. Eu queria perguntar se você teve que assim mudar muito, por exemplo, no seu dia a dia, se você teve que fazer várias mudanças por causa disso. É ótima pergunta, viu? Porque muitas vezes um apoio, ele precisa da gente dar prioridade, sabe? E aí você tem que mudar um pouco o seu dia a dia, você tem que mudar um pouco a sua agenda, né? Mas você sabe que aquilo é temporário, você sabe que aquilo é por um tempo curto. Então você procura, no meu caso, no caso específico do caso que eu trabalhei aqui em que eu usei para escrever o verbete, eu tive que fazer mudanças na agenda, eu tive que contar com o apoio das pessoas da família. Por exemplo, coloquei no verbete também a questão da dupla evolutiva, né? A dupla apoiando o meu apoio. Eu quero apoiar, mas eu preciso de apoio dentro de casa para poder fazer esse apoio também, senão eu não faço, né? Porque tem coisas ali que eu vou ter que dar uma paradinha, tem tarefas que eu não vou poder executar dentro do mesmo cronograma direitinho que eu sempre faço, né? Eu vou ter que dar um tempo mais, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que... Então a família vai ter que compreender e vai ter que me apoiar para eu poder apoiar. É uma rede. E isso é interessante, porque é aí que a gente vê que você não está sozinho. Entende? Você não é nenhum herói. Você está dentro de um trabalho de equipe. Tem várias pessoas ali, com SINS, com CIEC, todas envolvidas, querendo ajudar aquilo a acontecer, né? É outro indício de que aquela assistência é para ser feita, né? Então, você tem que, às vezes, fazer algumas mudanças, né? E tipo assim, tudo bem que você fez porque fazia parte do seu grupo Karma. Se não fizesse, você faria tudo de novo? Se não fosse do seu grupo Karma, se fosse outra pessoa totalmente diferente, que não tivesse nada a ver com relação de sangue, de nada, de família, nada. Olha, eu faria, sabe por quê? Porque
Hoje, eu acho que a assistência é a coisa mais importante que tem para a gente fazer. Eu estava dizendo para minha filha, que está aqui do meu lado, ela passou no Enem agora, terminou o 3º ano do ensino médio, e ela vai começar os estudos universitários para seguir uma carreira específica, né? E vai se dedicar a uma ciência convencional específica. E eu, como sou da área também, professora, trabalho com isso, quer dizer, trabalho com esses alunos universitários, eu fico pensando, né? As ciências convencionais, elas são fascinantes na medida em que elas dão muitas explicações para a gente, elas ajudam a gente a entender o contexto que a gente está vivendo e tudo. Mas, olha, depois de 20 anos, 25 anos de professorado, que já falta pouco tempo para eu me aposentar, hoje a ciência mais fascinante para mim é a assistência. Olha, eu não tenho palavras para dizer o que a gente aprende, como a gente cresce, como a gente avança, como você entende o mundo, como você se melhora, como você vê todo mundo perto de você melhorando, indo para frente, como você tem lucidez das coisas, como você entende, né? Quem faz uma ciência, quem se dedica a uma ciência convencional, querendo entender o mundo, gente, a assistência é 1000 vezes superior do que isso. Então, para mim, hoje, a assistência é a maior das ciências, né? Uma assistência avançada, uma assistência para o assistido evoluir. Ela hoje, para mim, é a coisa mais interessante que tem para se fazer. Então, cada vez que eu perceber que eu estou no momento certo, na hora certa, na condição certa, para dar apoio tarístico para qualquer pessoa, eu me cobro isso de fazer, de bancar. Se tem todas as condições, como a colega colocou, intrafísicas e extrafísicas, estou sentindo que está amparado, eu estou sentindo que tem um grupo né, necessitando, ajudando, dando suporte àquela mudança, eu ajudo sim. Porque se eu não ajudar, eu vou dizer, olha, ali eu podia ter ajudado e não ajudei. Eu posso ficar arrependida depois. Obrigada. Nada. Na página 14, eu tenho 3 perguntas. A primeira é na página 14, em parafatologia, 4ª linha de cima para baixo. O auxílio ao equilíbrio holossomático do assistido. O auxílio ao equilíbrio holossomático do assistido. Bom, em algum momento aí, né, que eu já expliquei anteriormente, nós falamos do equilíbrio holossomático do amparador intrafísico, né? Do assistente. É importante que o assistente tenha um equilíbrio holossomático. Foi ele que perguntou. E foi ele mesmo que perguntou. Agora eu ele quer o outro lado, né? Isso aí é o outro lado, né? É o amparador intrafísico ajudar no equilíbrio holossomático da pessoa que ele está ajudando. Por quê? Porque quando qualquer pessoa que entra em equilíbrio holossomático, ela vai ficar mais tranquila, ela vai enxergar melhor, né? Ela vai pensar melhor, ela vai avaliar melhor, ela vai, enfim, tudo vai ficar mais fácil, né? Para ela enfrentar as dificuldades de mudar, porque mudar é muito difícil em certos momentos. Mudar de patamar evolutivo, então, é 1000 vezes mais difícil. É uma mudança permanente, uma mudança para um patamar que vai permanecer. Então, a pessoa, ela é muito importante você explicar para a pessoa que existe essa questão, né, que muitas vezes, né, na maioria da sociedade intrafísica, as pessoas ignoram isso, né, que existe um holossoma, que esse holossoma precisa ser cuidado, precisa fazer mobilização energética, não é precisa cuidar da forma que está pensando. Tudo isso direcionado para quê? Para a pessoa melhorar a condição dela mesma tomar as decisões, dela mesma se direcionar para onde ela quiser, né? Então, é muito importante essa questão
né, da higiene holossomática, das melhores condições do holossoma que você possa ajudar a pessoa a ficar. Na página 15, em trinomiologia, primeira linha no finalzinho. O trinômio abnegação, cosmoética, antimanipulação, antiviolência. Abnegação cosmoética, antimanipulação e antiviolência. Abnegação cosmoética, né? Tem momento, um apoio, às vezes, você precisa ter abnegação, né? O que é abnegação? É você, naquele momento ali, você não cuida de você, você não é a prioridade para você. Então você está abnegando, quer dizer, eu abro mão desse tempo que eu vou dar para essa pessoa, né? Eu abro mão dessa energia que deveria ser minha para eu descansar, para eu chegar em casa do trabalho, né? Botar as pernas para cima e ficar descansando. Eu abro mão disso para fazer um trabalho em prol daquela pessoa. Então tem um nível de abnegação, que é o que a gente chama, né? Abnegação cosmoética. Por quê? Porque você não é uma abnegação em prol de alguma coisa qualquer, né? É uma abnegação em prol de fazer um trabalho evolutivo dentro, né, da ética, né, conhecida, muito desenvolvida na Conscienciologia. A antimanipulação é você ter a consciência, isso está ligado a outras coisas que eu já falei, ou seja, você ter consciência que não é o protagonista naquela vivência, né? Você é uma pessoa que está ali só para apoiar, né? É o assistido que está fazendo que é o protagonista. Então você não pode, em hipótese nenhuma, guiar essa pessoa, né, dentro de uma situação, se servir da sua posição de clareza, muitas vezes, de pensamento, de percepção das coisas, e você abusar disso, né, para manipular a pessoa, para fazer com que ela haja do jeito que você quer. Né? Aqui não se trata de você fazer a pessoa agir do jeito que você quer. Aqui se trata de você pensar da melhor maneira possível no que você pode fazer ou até não fazer. Tem momentos aqui em que eu digo você tem que ficar só quietinho lá perto da pessoa, para ela sentir que tem alguém do lado dela, né? Para ela melhorar. Ou seja, em hipótese nenhuma você pode manipular a pessoa. E a antiviolência, porque a manipulação é uma violência, né? Então você não pode usar de violência de nenhum tipo, nem violência física, nem violência sutil, nem violência psicológica, nem violência simbólica, nenhum tipo de violência, né? Então é a pessoa que está indo, é a pessoa que está fazendo, né? Você está ali só para, olha, aqui está meio enrolado, então eu posso desenrolar e ajudar? Posso. Desenrolei, tchau. Aí ela vai sozinha. Estrupo evolutivo seria uma violência? Seria uma violência gravíssima. Seria uma violência gravíssima. Não pode impor ideias de espécie nenhuma nesse momento do apoio, que é um momento em que a pessoa ela tá sensibilizada, né, gente? Mudar não é fácil. Mudar é difícil. A pessoa está enfrentando, a gente sabe que ela está enfrentando um contrafluxo, né? E se você se colocar do lado dela para apoiar, você vai receber aquele contrafluxo também. Então você tem que ter consciência disso e você tem que né, bancar, segurar, ajudar, dividir com ela, né? Quer dizer, ela tá tendo um contrafluxo de coisas que ela fez, né, decorrente de ações, de opções que ela fez, não são que você fez. Mas você vai ficar do lado, apoiar e receber o contrafluxo em você, né? Então precisa ter muito controle e não lançar a mão assim, né, de uma cartada
das coisas mais evoluídas que você já aprendeu, das ideias mais evoluídas, porque senão você pode estar fazendo estupro evolutivo com a pessoa. Né? Então, é por isso que eu falei lá no início. Precisa saber estudar cada coisa que vai ser dita. Porque você pode dizer uma coisa que você acha que está ajudando, mas você está fazendo estupro evolutivo. A pessoa não está preparada para conhecer aquela ideia. E também na página 15, em Paradoxologia, o paradoxo do apoio tarístico sem retorno implicar em assistência para o apoiador. Isso. É um paradoxo, porque quando a gente vai dar apoio para uma pessoa, a ideia não é você esperar um retorno. Você faz aquilo porque você tem em vista um objetivo maior, evolutivo, cosmoético, não é? Pensando na evolução das consciências, pensando na melhora dela, sua, de todo mundo. Você tem consciência disso. Então você não pode, é uma irresponsabilidade, você chegar e querer alguma coisa em troca. Nem que seja as luzes da ribalta, né? Que é muito, está falando do Grupo Karma, é muito comum ter isso no Grupo Karma. Olha, eu ajudei, eu apoiei, então agora todo mundo tem que bater palmas para mim, né? Todo mundo tem que, né, me fazer uma reverência e dizer, olha, realmente você é uma pessoa muito boa, você ajudou, né? Outras pessoas aqui não ajudariam. Você não pode fazer isso querendo algo assim em retorno. Quanto mais anônimo você fizer, melhor, né? Porque não é feito para você. Aí entrou a questão do egoísmo, já que a gente falou. Você não é o protagonista. Você tem que sair de cena. Tá? Mas, ao fazer isso, sem nenhum desejo de retorno, você acaba recebendo retorno. Porque toda vez que a gente ajuda uma pessoa, a primeira pessoa a ser ajudada é a gente mesmo. Porque a gente vai aprender, porque a gente vai ficar mais lúcido, né? Porque a gente vai receber energias de amparo que vão para aquela pessoa, a gente vai ajudar, né? No amparo àquela pessoa energético, então a gente vai receber energias de qualidade e, né, os amparadores extrafísicos têm interesse em que a gente fique cada vez melhor capacitado como amparadores. Então eles vão investir na gente também. Então, você não, né, a ideia não é esperar um retorno, né, mas, paradoxalmente, você recebe alguma coisa. Né, não é daquela pessoa, não é diretamente, é de algum lugar, né, do amparo, é do maximecanismo mesmo, você recebe alguma coisa porque você está ajudando, você melhora. Só posso acrescentar, Lília, o próprio aprendizado, né? Exatamente. É uma lição de vida que você está exercendo ali. Então, vem o aprendizado dessa lição, tanto para um quanto para o outro, para o assistente e o assistido. Então, exatamente, é isso mesmo. Está dando para ouvir, não, né? Está ligado. Não sei se vocês viram ali, perseverança está duplicado em fatologia. Não. Está na última linha da fatologia. E na terceira linha, de baixo para cima, na página 14 também. Tá. Daí eu queria saber, em fatologia, na quarta linha, na página 13, a tranquilidade necessária nos momentos de retrocesso. Queria saber se você tem alguns indicadores, né, alguns sinalizadores de quando é um retrocesso e quando é um sinal de que não está dando certo aquela assistência. Certo. Bom, como eu já coloquei, em geral, quando eu avanço num apoio, né, que eu tomo a decisão de que eu vou apoiar, que é o momento, que é a pessoa, que é a condição de apoiar, eu já tenho mais ou menos uma ideia do processo que a pessoa está passando, porque eu já passei, né? E isso dá mais segurança para você fazer
para você dar um apoio para a pessoa. Então, né, essa condição dá para o amparador também alguma ideia de como é o retrocesso, né? Porque, né, você passou por aquilo, você sabe o que foi que pegou, que fez você, olha, não, aqui não vai dar para ir adiante. Né? Então eu desiste, mas você desiste, você já aprendeu tanta coisa, você já acumulou tanto conhecimento, você já está com a energia que você ganhou de ter ficado um tempo pensando em melhorar, que esse retrocesso ele não vai ser permanente. Entendeu? De uma certa forma você já começou a mudar. Né? Você já começou a mudar. Embora você ainda está lá pensando, não sei se eu mudo, se eu não mudo, se eu vou para frente, se eu não vou. Mas a pessoa não percebe que ela já começou a mudar. Mas aí, não, agora eu volto, agora eu paro, agora eu não quero mais ir e tal. E é um retrocesso. Né? Então, quando eu vejo que a pessoa já está começando a mudar, mas ela não está percebendo, aí eu vejo, olha, esse retrocesso aqui, espera que ele vai passar. Espera, dá um tempo que ele vai passar. Né? Mas quando eu vejo que a pessoa pegou tudo que ela aprendeu e jogou para cima, né? E aquilo já está durando um tempo, ela jogou para cima e não voltou, e não voltou, e não volta mais a pensar, e eu estou vendo que aquilo é uma decisão definitiva, de modo algum a gente pode prosseguir. Né? Que a pessoa tem que fazer aquilo que ela, né, no livre-arbítrio dela decidir. E embaixo ali você colocou sustentáculo tarístico do duplista. Tá, eu já expliquei assim, já, mesmo que ninguém tenha perguntado, mas eu expliquei, porque eu achei que era uma coisa importante, né, de mostrar que quando a gente dá um apoio, a gente não está dando esse apoio sozinho, a gente está dando apoio e outras pessoas estão apoiando a gente. Por exemplo, um apoio que necessita que você mude a sua agenda, as suas tarefas em casa ou no trabalho, né? Alguém vai ter que fazer aquilo por você, alguém vai ter que ter paciência para chegar em casa e não encontrar tudo pronto. Então, essas pessoas também estão ajudando. Né? É o caso do duplista. O duplista ele pode não estar fazendo a assistência direta, mas ele apoia quando ele entende e ele te dá um apoio mesmo. Né? É uma corrente. Ele apoia você, você apoia o outro e traz aquela pessoa né, para um patamar melhor. E só mais uma questão em efeitologia, na página 14, o último, o efeito halo do apoio extrafísico. O efeito halo tem relação também, né? Quer dizer, o apoio não é uma coisa isolada entre o amparador intrafísico, né? O apoiante, a pessoa que está dando apoio, e a pessoa que está recebendo apoio. Não é uma coisa isolada, é uma coisa dentro de um contexto, tem um grupo, aquilo vai beneficiar, não é só essa pessoa específica, vai beneficiar toda uma rede de pessoas que estão em volta, né, que vão sentir aquilo, que vai, né, vai haver um efeito halo realmente daquele apoio. E é mais uma, né, tem sido perguntado desde o início da tertúlia, assim, qual é o indício? Qual é o indício? Esse é um indício enorme de que você está no caminho certo. Né? Você está ajudando aquela pessoa e ela já está conectada com outra que também está precisando melhorar e que vai aproveitar o movimento que ela vai fazer, vai ajeitar para a outra. E o movimento que a outra vai fazer vai ajeitar para uma terceira. E aí você vai vendo a corrente todinha de gente melhorando, por causa daquele apoio que você vai dar em um tempinho curto. Né? Então, isso é um indício, eu acho, enorme, né? De que você está mexendo, você não está mexendo com a pessoa, você está mexendo com uma rede, uma malha de pessoas, e todas elas vão dar um passinho, vão mexer um pouquinho, vai ter uma melhorazinha. Aí não tem erro, aí pode investir. Pode investir que está certo. Quer perguntar? Oi, Lília, por favor, você poderia me falar, na página 14, parafatologia, a terceira linha de baixo para cima,
a paraprocedência em todos os níveis? A paradocência, né? Ah, é isso, paradocência. A paradocência, Paradocência. porque a docência, né? A docência conscienciológica, que é também uma paradocência, né? Ela é uma forma de apoio extraordinária, né? O apoio que os professores dão, né, aos alunos, tarística, né, com energias, com esclarecimentos, indicando para as pessoas o que é verdadeiramente a vida, que existe a multidimensionalidade, que existe, né, que existe uma sociex, que existem consciências extrafísicas, que ele não está lidando só com consciências intrafísicas, mas com consciex também, né, que existe um universo energético, né, que você acha que você está maravilhoso, mas quando você chega no extrafísico você está todo, né, complicado, né? Então a pessoa precisa ver isso, e eu acho que a docência conscienciológica ela é extraordinária, porque ela dá essa visão, né, da situação, essa perspectiva que só a conscienciologia dá. Porque as religiões elas vão pintar com várias cores de mitos, de dogmas, de adorações, de autovitimizações, que não vão ajudar a pessoa a ficar independente para ir à frente, né? Então, eu acho que é um cabedal de informação para a pessoa que está predisposta a receber, que não tem preço, né? Como que as coisas facilitam, os caminhos se abrem para as pessoas que começam a receber e viver, né, tendo consciência dessas dimensões. Então, Okay. para mim, é um enorme, enorme apoio que se dá. Eu gostaria que você falasse também, na página 15, antagonismologia, o antagonismo ouvido de aluguel, olho clínico. Certo, antagonismo, né? Ouvido de aluguel, olho clínico. Aí eu joguei com, né, as partes do corpo, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que o amparo é você só ficar escutando o outro. Então você bota seu ouvido de aluguel lá. Fale, e pronto. E depois eu vou embora. Você não ajudou em nada, né? Você só deixou seu ouvido de aluguel lá, né? Outra coisa é você tá ligado, você está atento no que está acontecendo, você está com o olho clínico, você está olhando, você está percebendo, você está vendo o que a pessoa está fazendo, para onde que ela está indo, né? Você está com, olha, é aqui que eu ajudo, não, aqui eu não posso ajudar. Né? Você está com o olho afinado, atilado, prestando atenção, né? no processo, aprendendo com o processo, né? Porque senão você não aprende, você ficar lá com o ouvido, fala aí, eu não estou nem aí, pode falar. Isso não vai ajudar a pessoa em nada, e você está perdendo seu tempo, está perdendo sua energia, né? Agora, você fazer isso, prestando atenção, aprendendo, você já está ganhando, né? E a pessoa também, porque a energia que você está colocando nela é muito melhor. Você falou em olho clínico, ela abriu o olhão para você. Tem um olhão bonito. Tudo bem aí? Sim, obrigada. Agora, Lilian, pergunta sobre voluntariologia, na página 14, segunda linha. Você poderia relacionar, se possível com exemplos, o apoio aos voluntários e alunos, Ava, com o tema do verbete? Eu acho bacana demais esse serviço, né? De apoio aos voluntários e alunos, né? Que a Conscienciologia tem disponível para ajudar voluntários e alunos, né? Eu já trabalhei numa instituição conscienciocêntrica como voluntária, em que houve necessidade desse apoio ser colocado em funcionamento, né? E eu vi que é uma coisa importante, né? Porque o trabalho da docência conscienciológica, o trabalho nas ICs, embora eu não tenha trabalhado muito tempo, foi curto o período que eu fiquei voluntariando diretamente, né, como professora também, cheguei a ser palestrante. Olha, são muitas variáveis
que têm que ser olhadas e pensadas para que aquilo ali funcione, né? O risco de um problema, de haver um problema, né, de ter um assédio, de ter um retrocesso, é constante, né? Então tem que ser uma vigilância muito grande, né, permanente, o tempo todo as pessoas têm que estar prestando atenção, vigilantes, todas elas, né, pensando igual, fazendo um bloco, né, para que aquilo ali vá à frente. E então, é fácil ter problemas às vezes, né, ter frestas que se abrem, assédio que entra, e aí o fato de existir uma instituição, né, um serviço de prontidão para dar apoio aos voluntários, eu acho uma ideia brilhante, né? Uma coisa que de fato ajuda muito e ela é muito necessária, né? Para ajudar um voluntário a pensar melhor, né? Para ajudar né? Fazer uma modificação para melhor, fazer um ajuste, enfim, diminuir litígios que possam estar acontecendo, né? Então eu vi isso funcionar e eu achei interessante, porque eu falei, é um apoio também, não é uma assistência de longo prazo que eles ficam lá, né? Não, é um apoio tópico, técnico, né? Que eles vão conversar com os voluntários, vão ver o que está pegando, vão ajudar onde der, e aí é com você, né? É essa que é a ideia do apoio tarístico mesmo. Muito bem. Agora, Lilian, em atributos, página 16. Você poderia comentar o item 11, racionalidade? Evitar interferência do emocionalismo no processo assistencial. Pode repetir a localização? Página 16, item 11. Item 11. Racionalidade. Uhum. Evitar a interferência do emocionalismo no processo assistencial. Isso mesmo. Essa daí, nessa minha experiência do verbete, foi muito forte, porque, como eu disse para vocês, era uma pessoa com a qual eu tinha uma relação afetiva, que eu queria ajudar. Então, o próprio querer ajudar já me deixava com a emoção lá em cima. Então, não pode, você tem que controlar isso. Senão, é muito arriscado, é muito fácil você errar no apoio tarístico. Vai distanciando da TARES. Né? Vai distanciando, exatamente, vai distanciando da TARES. Né? Você olha, não, esse aqui é o meu querido, ou a minha querida, que acabou-se. Você já está passando a mão na cabeça da pessoa. E ela pergunta, Lilian, se durante essa experiência de apoio tarístico, você aplicou alguma técnica para evitar a interferência dessas emoções? Estado vibracional, né? Externalização de energia, TENEPS. Foram as 3 grandes técnicas que eu usei. Né? Houveram técnicas específicas, mas essas específicas elas têm que ser caso a caso, né? Cada pessoa, cada assistente, ao estudar aquele trabalho que ele está fazendo, ele pode, ali ele vê que tem uma técnica bem específica, muito boa, que vai ajudar no trabalho. Mas aí não é generalizável. O que é generalizável são essas 3. Estado vibracional, externalização de energias, né? E se a pessoa que vai dar apoio, ela faz TENEPS, também fica muito mais fácil ela fazer o apoio. Sem dúvida, com certeza. Quer perguntar? Só uma pergunta. Nesse período seu de experiências, você, claro, deve ter tido muitas demandas, né? Com relação à saída do aluno em si. Você conseguiu mapear qual delas, assim, que fizesse com que você, de repente, qualificasse, fizesse uma profilaxia na qualificação do seu apoio tarístico? Com certeza. Cada experiência de apoio é um recém para mim. E eu acho que todo apoiante, né, ele tem que ir pensando assim, olha, eu estou aprendendo, eu não estou ensinando nada. Né? Nesse caso que você colocou, que é o apoio ao aluno orientado, você tem que sair da posição, da postura de professor. Você não é mais o professor, você não está ensinando nada. Você está aprendendo,
né? Existem consciências mais evoluídas no processo, né? Você ali está, você é um instrumento de um maximecanismo naquele momento ali. Você não é o professor, você não é o condutor, você não é o centro das atenções, você não é nada disso. Tem que abrir mão de tudo isso, né? E se perceber, e perceber o processo como um processo em que você está aprendendo, ele está aprendendo, né? E que você meramente está ali porque você está no lugar certo na hora certa. Só isso. Na definologia, na primeira página, você coloca ali na terceira linha que seria por tempo definido, né? Por período definido. Por quê? Porque você acha que depois pode virar um ATACOM, a pessoa pode criar dependência? Exatamente isso. Eu acho que depois pode virar um ATACOM, a pessoa pode criar uma dependência, pode também se tornar uma amaurose. Eu posso estar guiando a pessoa, né? Quer dizer, com objetivos que não são dela, mas são meus. Então, todos esses riscos podem acontecer. Então, é preciso ter, isso aí tem que ser muito afinado. O momento de parar, o momento de suspender, né? É temporário mesmo, é um empurrãozinho, assim. Ou é um momento em que o processo evolutivo dela emaranhou, está tudo emaranhado, e você tem condições de, sabe, naquele ponto, ajudar a fluir. Somente isso, né? Agora, por exemplo, e se, digamos, né, que você está ajudando uma pessoa durante um período, daqui a pouco ela aparece com uma outra demanda que você se sente competente para ajudá-la, depois, ok, ela resolve, depois... E outros assim, aí você acha que tudo ok, assim, nesse caso, ou não? Eu acho que... Não, aí depende, eu acho que é como eu coloquei. Cada caso é um caso, né? Porque, como a gente falou, olha, você está ajudando, mas vai ter os retrocessos, né? Você tem que levar isso em consideração. E aí tem isso, quer dizer, tem que ver o caso a caso, né? A pessoa não pode criar com você, em hipótese nenhuma, uma relação de dependência. Em hipótese nenhuma, ele pode assim, olha, eu não estou mudando, eu continuo fazendo tudo igual, não é? No momento em que eu começo a ficar congestionado energeticamente, psicologicamente, materialmente, eu tenho uma pessoa que eu vou lá e ela me limpa, ela me organiza, ela me desafoga. Em hipótese nenhuma você pode chegar nessa situação. Porque isso é TACOM, isso exaure você energeticamente, né? Isso não ajuda a pessoa em nada, está criando uma dependência, está piorando a situação dela, aliás. Né? Então, a pessoa tem que ter o bom senso de perceber que tem um momento de você deixar a pessoa, né? E até de dizer o famoso não da Tares. Né? A Tares não tem um momento da gente dizer não, que às vezes você dizer não, você está esclarecendo mais a pessoa do que você dizer tudo bem, venha que eu vou te dar mais um apoiozinho. Tem um momento que você ajuda mais quando você diz não. Então, a gente tem que prestar atenção e fazer isso também no momento que a gente acha, né, que a gente está vendo, que a gente está percebendo, que as condições estão dadas ali e que você tem certeza que é hora de parar aquilo. Tudo bem aí? Quer perguntar? Tá, vai pegando aí enquanto eu leio aqui. Professora Dulce, raramente tenho praticado o trabalho com as energias. Antes era fácil, quando eu fazia, era fácil senti-las pelo corpo. Ultimamente, não consigo me concentrar. Me esforço bastante, acabo dormindo ou simplesmente não sinto mais nada. As pequenas experiências que tive estão ficando cada vez mais raras. Será que é assim mesmo? Visto que me exige uma concentração cada vez maior e não tenho dado a devida atenção. Imaginei que seria cada vez mais fácil. Olha... Eu penso que é bem interessante você parar para pensar, refletir, né, sobre o seu caso específico. Por que você parou de mexer com as energias? Às vezes, a gente, quando está começando a dar alguma virada na vida, alguma virada importante, principalmente quando a gente entra em contato, né, com as ideias do paradigma consciencial, por exemplo,
pode acontecer de companhias, antigas companhias da gente, não quererem muito que a gente tenha acesso a informações mais avançadas, que vão nos levar a procurar outras atividades, outro tipo de pensamento e outro tipo de vida, não é verdade? A professora Lilian está falando aqui da questão da importância do apoio tarístico de uma pessoa externa ajudar alguém a fazer algum tipo de mudança. Então, é natural, isso ocorre com muitos de nós, né? A pessoa entra em contato com as ideias da Conscienciologia, por exemplo, começa a mexer com as energias e ela não tem ali estofo suficiente, ou porque o holopensene onde ela mora, o holopensene que ela convive é mais difícil, ou porque ela tem alguma fissura, alguma que a gente chama de autoassédio, né? Não sei até que ponto você já conhece aí o jargão da Conscienciologia. Às vezes a pessoa tem alguma brecha que ela fica pensando negativamente sobre ela mesma, sobre as dificuldades dela, e aquilo então vai gerando um ambiente propício à interferência, por exemplo, de consciências extrafísicas fora daquele padrão, antagônicas àquele tipo de prática. Isso é uma hipótese. Então, eu penso que é bem importante você refletir sobre o seu momento, o que aconteceu que você estava fazendo. Você disse que sentia, né? Tinha certa facilidade com o trabalho. De repente você parou e não está conseguindo se concentrar, nem está conseguindo sentir, né? Perceber as energias e tem se esforçado e acaba dormindo. Então, tenta refletir e analisar o que aconteceu com você de lá para cá. E essa questão de acabar dormindo tem sempre vários lados, né? Muitas vezes você pode estar sendo assistido, os amparadores podem estar aproveitando aquele momento e tentando ajudar você de alguma maneira. Mas pode ser que não. E isso também é importante você ver como você acorda. Como é que você tem se sentido com essas dormidas temporárias aí que estão acontecendo quando você mexe com energia, né? A gente sabe que muitas vezes você pode não estar sendo uma ocorrência boa para você. De modo geral, eu acho que você não devia estar tão preocupado como você está. É sinal de que tem algum boi na linha nessa história. E a minha sugestão é para você insistir nessa questão da concentração. O fato de você não conseguir se concentrar e trabalhar as energias mostra que tem alguma questão aí nosográfica, atrapalhando você a fazer alguma coisa que todo mundo sabe que é benéfico. Não existe malefício algum em se trabalhar com as energias. Ao contrário, não é verdade? A gente sabe o quanto que a gente ganha. Aqui ao longo da tertúlia, a professora Lilian vem falando sobre isso, a questão da saúde holossomática, do trabalho com as energias, da importância do energossoma. Então, fica atento às suas companhias extrafísicas e à sua pensenidade. E uma dica que eu acho que eu queria dar para você, tenta trabalhar com as energias, por exemplo, vendo tertúlia. Você pode pegar uma tertúlia antiga, ou algum tema que você tenha mais interesse, ou algum tema que tenha mais relação com o trabalho com as energias, ou qualquer tertúlia, agora online, enfim. E tenta fazer esse exercício de você começar a mexer com as energias dentro do holopensene da Conscienciologia. Eu garanto para você que isso vai te ajudar muito, vai facilitar muito. A gente sabe que eu me lembro que a primeira vez que eu assisti tertúlia pela internet foi impactante. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Claro, era uma tertúlia na época ainda que o professor Valdo mediava, né? E eu liguei o computador, abri, e aquelas energias invadiram o meu escritório e mudou completamente o holopensene presente. E a gente sabe que isso acontece, né? A energia não tem espaço, não tem tempo. Então, aproveita esse holopensene aqui colocado, mantido aqui principalmente pelos amparadores extrafísicos, pelos amparadores da Conscienciologia, e dá um gás aí
no seu trabalho com as energias. E aí você coloca que imaginou que seria cada vez mais fácil. Depois que você passa um certo gargalo, é cada vez mais fácil, sim. Cada vez que você mexe com as energias, que você trabalha o seu energossoma, é igual qualquer trabalho físico, não é? Qualquer trabalho em geral. Quando você vai criando hábito, quando você vai criando os seus macetes, você vai tendo mais facilidade para fazer aquilo. É como qualquer atividade. Então, não desista, insista que você vai conseguir, vai dar tudo certo. E essa questão da concentração é que você mesmo diz que não deu a devida atenção. Para a gente buscar ter uma concentração, a gente tem que ter vontade para isso, ter aquela intenção, não é verdade? Principalmente se tiver companhia extrafísica querendo desviar o nosso foco de atenção. Então, bota aí a vontade firme que com certeza você vai conseguir aí vencer esse gargalo. E aí qualquer coisa, manda pergunta aqui. Isso é uma técnica, eu penso que é uma técnica excelente. A gente tem alguns feedbacks de teletertulianos. O fato de você participar das tertúlias, eventualmente tendo mais afinidade com algum verbetógrafo, algum tema, enfim, algum mediador, enfim, isso aproxima você desse holopensene da TARES, da Conscienciologia, do trabalho com as bioenergias, tá certo? Então, qualquer coisa aí, pergunta aí pra gente, pra turma aí, junto, ajudar você. Vamos fazer aí um apoio tarístico para ele, né, Lília? Agora, Lília, em atributos, página 16, item 7. Conectividade. Acessar amparadores e centrais extrafísicas. Item 7. Isso. Conectividade. Ela pergunta quais técnicas utilizadas para o acesso às centrais extrafísicas. Na verdade, ela perguntou qual a técnica. Qual a técnica, né? Olha, bom, em primeiro lugar, existem várias formas, eu acho, da gente buscar o contato com as centrais extrafísicas. O que são essas centrais extrafísicas, né? São locais no cosmos que são muito ricos de energias positivas, né? Dali, essas energias são distribuídas para, né, os momentos, as pessoas, né, que precisam, né? Que é um lugar que tem muita energia e essa energia é distribuída no momento necessário. Tem consciências inteligentes lá que sabem fazer isso, né? Que sabem acumular as energias, sabem distribuir de maneira técnica, de maneira especializada, né? Então, o que você tem que, sabendo que existe isso, primeira coisa é você admitir que existe, né? As centrais extrafísicas, que existem locais que têm energias melhores e que você pode receber essas energias, se você acessar. Primeira coisa é você admitir a ideia. Segunda coisa que eu acho interessante se fazer é você procurar melhorar a sua energia, porque ao melhorar a sua energia, você está qualificando a sua energia, e existe uma lei no cosmos, uma lei energética, que é a lei da afinidade. Então, se você começa a melhorar a sua energia, automaticamente você vai contactando com energias melhores, melhores, melhores. Então, cuidar das próprias energias é uma forma, eu acho, muito boa de você acessar energias ou consciências que têm energias de um padrão superior, né? Você desejar, você evocar consciências, né, superiores, você cuidar dos seus pensamentos. São coisas que você pode fazer aqui sem você ter uma percepção muito boa, muito lúcida da central. Você nunca foi lá, você não tem uma experiência parapsíquica direta. Então, tudo isso são coisas que você pode fazer, porque isso aí são leis. Automaticamente você vai se colocar no nível de energias mais positivas, né? E existem muitos relatos, né, de projetores, de pesquisadores do parapsiquismo na Conscienciologia, que mostram a existência dessas centrais, né? Então,
é possível a gente iniciar um trabalho direto com o amparador. Em geral, isso é feito através da técnica da TENEPS. Você trabalha com um amparador que vai, todo dia você vai doar 1 hora das suas energias para elas serem distribuídas, né, para pessoas que precisam. Então, aí você já está entrando em contato com o amparo extrafísico, já é um passo para você chegar, né, nas centrais, em locais que tem só gente daquela qualidade, fazendo aquele tipo de trabalho. Então é por aí, é começar onde a gente pode, até chegar no momento em que a gente já vai ser um projetor desenvolvido, a gente vai ter muitas experiências extrafísicas, e a gente pode até chegar a conseguir ter uma experiência lúcida numa central extrafísica, fazer uma visita, chegar até lá, né, entender. Então existe um passo a passo, é preciso desenvolver uma sinalética com o amparador, né? O que é a sinalética? É uma linguagem que a gente desenvolve com a consciência que não está no intrafísico, né? Ela chega perto, você sente por determinados sinais energéticos que ela está ali, até aquilo formar uma linguagem específica entre você e seu amparador, que vai dizer, ele vai conversando com você, né? Por diferentes formas, uma forma diferente de conversar. É um indício da existência do amparo extrafísico, e num nível maior que a gente não tem ainda condições de verificar, dessas centrais extrafísicas. Então, mesmo que a gente não veja, que a gente não sabe, elas estão lá, porque os pesquisadores outros pesquisadores já comprovaram. Então, você tentar acessar, você pensar, olha, eu quero entrar em contato com uma central, eu quero ir para um lugar, receber energias de um lugar que tem energias positivas, que possam me ajudar nesse apoio tarístico que eu quero dar aqui para o meu assistido, né? Você vai receber ajuda. E aí, né, Lília, a gente pode pensar também que como essas centrais, elas são feitas para irradiar esse holopensene, né, as ideias ou as energias, essa questão da percepção, por exemplo, das energias da central, das ideias, da verdade, enfim. Mesmo que você não tenha a experiência de ter a projeção para a visita à Comunex, né, a percepção das centrais é algo bastante exequível, assim, do ponto de vista de mexer com as energias e buscar a conexão. Exatamente. Né? Dá para sentir, né? Bastante. Quando você recebe a energia de uma central, é muito diferente das energias que a gente está acostumado a receber no dia a dia, aqui no intrafísico. Dá para sentir muito bem a diferença do padrão, né? E sempre, claro, né, tudo passa pela malhação energética. E, claro, a boa intenção aí, assistencial. Agora, Marcos, você quer perguntar, né? Antes até queria comentar. Primeiro, parabéns, né, que esse tema é Obrigado. Não só de suma importância, como a distinção entre esse conceito, esse apoio tarístico e Iatacom, né, traz um patamar, assim, abre um campo novo, até que já foi aberto já há um tempo, mas precisa se consolidar mais ainda, como a própria pré-IC que tem agora, tem o Moacir à frente, eu não sei o nome da pré-IC, que o Serenos indicou, faz justamente esse apoio tarístico também, além de outros serviços, além da instituição do AVA, tem o serviço de apoio da APEX, o CAPEX, o SAV, o SAV, na Unicim, não sei se ainda está ativo, né, mas principalmente da pré-IC, nova agora, que não é muito comentada, mas ela foi indicada através do professor A Editares também tinha uma época, já há um tempo. Pois é, mas agora essa pré-IC entra num nível já diferente, né? Quando eu conversei com o Moacir, acho que não tem nome ainda, mas é justamente porque teve uma época que tinha... Qual é o nome da autora? Qual é o seu nome? Dela, Lília Junqueira. Da Lília, né? Isso. Lília, não, teve uma época, não sei se você acompanhou aqui, eu até defendi aqui em algumas mini tertúlias, inclusive foi num sábado de Círculo Mental Somático, a ideia de que esse apoio, quando ele é consciente, pessoas que têm potencial e estão querendo,
que ele não seria só TACOM, né? E com muito custo, só no final que a Mabel, que fazia a facilitação, falou, não, realmente isso aí isso é Minitares, não é TACOM. E aí abriu, teve esse contato do Serenos, que deu origem à pré-EC, e essa ideia, eu estou vendo como é que está amadurecendo essa distinção, né, através desse verbete de hoje, que eu entrei e nem sabia que se tratava exatamente disso, né, e como ela coloca, ela tem muita lucidez e experiência. Bom, agora o que eu queria dizer é o seguinte, dar esse parabéns, e nesse assunto aí, não sei se eu posso meter o pitaco nisso, mas eu só dar uma opinião. Tem gente, homens principalmente, não sei se é o caso de quem fez a pergunta, às vezes, para entender, compreender, ter uma ideia melhor a respeito das centrais extrafísicas, né? A ideia de uma empresa, de uma para-empresa, uma para-instituição interassistencial, com objetivo interassistencial cosmoético, de emissão, de retransmissão dessas energias, como se fosse um sinal de uma emissora, mas totalmente com conteúdo, com a forma toda cosmoética, com a estrutura profissional, etc., paratecnológica envolvida, etc. Isso aí, às vezes, para homem, se for homem, eu não sei. No caso é uma moça. Mas às vezes moça também está no meio empresarial, então uma analogia fazendo uma analogia do transempresariado cosmoético interassistencial. Mas parabéns, tá? Obrigada. Achei muito, principalmente a sutileza da percepção, né? Acho que pela sua experiência, sua inteligência, né? E o senso de solidariedade, de equipe mesmo. Só através disso que a pessoa pode chegar a esse discernimento. E que as tarefas assistenciais têm essa graduação, às vezes, mais sutil na prática do que na teoria a gente pode imaginar. E de que essa gradação aí ela é sutil mesmo, só se percebe com a prática sincera da assistencialidade. É ótimo. Agora, professora Lília. Bom, ele fala, professora Lília Dulce, mas você que está no comando aí. O apoio tarístico, se bem compreendido em sua complexidade, por envolver uma rede de sinapses holopensênicas, poderia ser considerado como sendo, talvez, a essência da holoassistência universal? O que você pensa? Olha, que seria a essência? Eu não refleti ainda sobre isso. A essência da assistência universal. Eu não tenho certeza ainda, assim. Eu tenho até me lançado em umas reflexões aí sobre cosmos, né? Que eu tenho errado mais do que acertado por influência das minhas ciências intrafísicas convencionais, que eu acabo lendo as coisas dentro da ciência convencional. Mas eu sei que o amparo é um princípio fundamental para o cosmos, que o amparo, a assistência, é um princípio fundamental para o cosmos, né? Para a evolução, né, universal. Todas as consciências, né, o universo é feito de consciência e energia, né? E as consciências, elas mobilizam energias. Se as consciências, elas vivem pelo princípio do amparo, você tem energias melhores. Então, quanto mais a gente aprende a fazer assistência, o nosso amparo fica mais qualificado, fica mais avançado, fica mais bem feito, a evolução é maior. Então, dentro dessa lógica aí, eu não sei se é a essência, mas é uma coisa primordial, é uma coisa essencial, né? Eu não sei se eu posso dizer que é a essência, mas eu acho que é uma coisa que sem ela não dá para ter evolução, né? Tem que estar todo mundo pensando em assistência. Porque justamente essa gradação dos níveis de assistência e de quando que ela sai da TACOM, da assistência não evolutiva para a evolutiva, aí tem toda uma gradação, né? Mas eu concordo com você, eu penso também que, quer dizer, a gente não sabe exatamente, eu também não sei responder se é a essência, mas certamente, se é a essência por ser tarística, né? Porque uma coisa é a assistência, a interassistência. A outra coisa é a hora que chega a ser uma TARES, né? Mas, de todo modo, certamente, quando você pode considerar a palavra TARES,
estrito senso em relação à explicitação das ideias evolutivas conscienciológicas, né? E aí tem essa outra abordagem que é mais generalista, que é aquela assistência que leva à evolução, né? Que é a abordagem geral aqui do seu verbete, tá certo? Então, nesse sentido, eu penso que sabe, Lília? Essa assistência que é pró-evolutiva, ela é a essência mesmo né, vamos dizer assim. Eu acertei na veia, então. Eu fui logo no essencial. Porque aquilo que ele colocou é muito interessante, que eu achei interessante no verbete, no título desse verbete, é que o conceito de amparo, ele não era muito utilizado como título de verbete da enciclopédia. Aí eu falei, olha, amparo parece ser um tipo de assistência que está mais caracterizado pela TACOM, que é mais utilizado, amparo não, apoio. É mais caracterizado pela TACOM do que pela TARES, né? Quem dá apoio, quem ajuda, quem dá um empurrãozinho, né? Está muito no senso comum ligado com o TACOM, quando na realidade a TARES ela é outra coisa, ela é mais avançada. Lilian, pega o microfone, Marcos, senão ninguém ouve nada. Até acho que pode ter sim essa conotação na palavra apoio. Aqui a gente usa muito também como arrimo energético, mas tem a conotação de muleta, de uso dentro do assistencialismo, que a intraassistencialidade já pega um viés evolutivo diferente do assistencialismo, né? Agora, o amparo, né, já tem você usou o apoio, né, mas no sentido totalmente positivo. O tarístico já diz isso, né? O amparo, pelo menos na minha opinião, é praticamente um sinônimo de interassistir, né, amparar. Então, dentro disso, tendo bem esclarecido esse discernimento, por isso que eu acho importante esse tipo de verbete. Ele consegue, dentro dessa graduação aí, que é sobretudo prática, mas baseado na teoria da interassistencialidade, discernir, pelo menos para as pessoas pensarem nisso, né? Quem estiver realmente disposto a entrar e tiver o senso de equipe para isso. Então você consegue evoluir nisso sem regredir, tendo consciência do quanto você está avançando. Eu estava outro dia conversando sobre isso com posso só falar mais uma coisinha? Bem rápido, nosso tempo já esgotou. Conversando outro dia sobre esse assunto com o Moacir, falando da pré-IC e tal, e falando da mini-TARES, né, eu queria dizer desse apoio tarístico, realmente, para quando a pessoa está e tem a estrutura, você sente que é um acerto, né, pelo menos a tentativa vale a pena, é cosmoética. Ele dizia, Marcos, falou para mim, pensa bem, isso não é mini-TARES, quando é assim é TARES. Você já pensou nos serenões, nos evoluciólogos, fazendo resgate nosso na baratrosfera, o que é? Me falou só isso, para eu pensar. Aí eu fui para casa pensar. Mesmo. Vamos lá, então. Nosso tempo esgotou, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês todos, tertulianos, teletertulianos, professora Lília. Amanhã a gente tem mais um verbete seu, não é isso mesmo? Isso então, mesmo. Parabéns aí, até amanhã. Obrigada. Provavelmente eu não estarei aqui, mas temos outro mediador. E a gente agradece demais a sua participação, acho que foi muito tarístico o seu verbete. E vamos aos nossos comerciais, aí tarísticos também. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 10 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. O João Paulo com oficina de clarividência retrocognitiva, a Marta com o programa Verbetografia, a Mércia com o curso Amizades Evolutivas e a Liliana com o curso Oficina de Criticidade. Boa tarde, eu venho em nome da Consecutivos divulgar a oficina de clarividência retrocognitiva, que é um evento que vai acontecer no dia 7 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, sob a orientação, a coordenação do professor Pedro Fernandes. É um curso que, na verdade, é uma oficina, né, que começa às 15 horas, vai até às 19h30,
cai num sábado, né, 7 de fevereiro, sábado, e o preço é R$ 120. Então, repassando, oficina de clarividência retrocognitiva, dia 7 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, com o professor Pedro Fernandes, e as inscrições são no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC e a Enciclosapiens convidam para o programa Verbetografia. Nós temos 3 motivos, no mínimo, para vocês participarem do programa Verbetografia. O primeiro, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. Segundo, participar da mega GESCOM grupal da Conscienciologia. Terceiro, promover auto e heterodesassédio mental somático. Esse programa vai ter início no dia 26 de fevereiro e vai até o dia 21 de maio de 2015 e é no formato EAD. A carga horária é de 48 horas, aula, com uma duração de 12 semanas. As informações e inscrições poderão ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo, programa Verbetografia, modalidade EAD, primeiro semestre, 26 de fevereiro a 21 de maio, telefone 045 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Compreenda como a qualificação das amizades pode dinamizar o alto desempenho evolutivo. As diferenças entre amizades evolutivas, amizades comuns e evolutivas. A identificação dos amigos evolutivos, amparadores e o revezamento interassistencial. Esses são alguns dos tópicos que você terá a oportunidade de discutir no curso Amizades Evolutivas, com o professor Leonardo Schneider, que irá acontecer na ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2015. Maiores informações você poderá obter pelo telefone 45 2102 1421, a partir das 14 horas. Obrigada, esperamos você lá. Boa tarde. A ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, de Jundiaí, em parceria com a Ectolab, promove Oficina de Criticidade, um curso teórico e prático, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2015, com os professores Hernande Leite e Juliano Giannini, com os temas Descrenciologia, Fundamentos da Análise Crítica, Fundamentação Conclusiva, Mental Somática, Causuística e Oficinas de Debate. Maiores informações pelos telefones DDD 11 98144 9775 com Tânia ou DDD 11 4521 8541 ou então pelo site www.acipec.org. Aguardamos vocês. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Estudo Progestiocrítico, especialidade Progestiologia, e a verbetógrafa Lília Junqueira. Muito obrigado e boa tarde a todos.